Amém, irmãos. Boa noite. Que a graça, a paz do Senhor seja sobre sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, os irmãos que estão aqui presentes no templo. Seja bem-vindo os irmãos que estão também nos assistindo pela transmissão nessa noite. Tenho certeza que Deus preparou algo muito especial para nós. Amém? Do seu lugar onde você estiver, vamos colocar a nossa atenção no Senhor agora. Colocar a nossa expectativa dessa noite na presença do Senhor, amém? Porque Ele é digno. E é Ele quem faz, sempre faz. Senhor, queremos mais da Tua presença nessa noite. Pedimos, Pai, o Teu fluir, o Teu agir em nosso meio, nós que estamos aqui. Cada irmão que está, Pai, participando conosco em sua casa, com sua família, que sejamos visitados pelo Senhor, Pai. Sabemos que os céus estão abertos sobre nós, sabemos que tudo está pronto. Queremos, ó Pai, pela fé, nos achegar diante do trono da graça e receber mais de Ti. Por isso, manifesta, Pai, o Teu poder em nosso meio mais uma vez. É o que te pedimos. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer bem alto: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Para sempre, Senhor, que essa seja a nossa oração, que nunca mude. Tu és o motivo, Pai, de todas as coisas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos levantar nossas vozes. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti, declaramos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Vamos dizer: consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Estás aqui, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Vamos dizer: com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, vamos dizer: por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Oh, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, não há outro, não há. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Aplauda o Rei da Glória, amém. Tome o seu lugar, irmão, fique à vontade. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Jesus, porque a sua presença é real aqui neste lugar, ó Pai. Queremos mais de Ti, queremos aprender mais de Ti. Queremos Te conhecer, ó Pai. Por isso estamos aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor venha acrescentar em nós tudo aquilo que está no seu coração para essa noite. Para nós que estamos aqui no templo, para os irmãos que estão nos acompanhando, que a sua presença se manifeste. Te agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Mais uma vez, boa noite. Que a graça, a paz, o favor do Senhor seja presente sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus por mais uma quarta-feira que nós estamos aqui com a oportunidade de mais um painel. E nessa noite nós vamos falar de um tema muito especial. Um tema que particularmente me acompanha há muitos anos. Nós vamos falar sobre música e adoração. Né? Vocês podem perceber, todas as nossas reuniões nós temos música e adoração. Né? Talvez você na sua casa, você tenha aí o hábito de ouvir canções, de orar ao Senhor, buscar o Senhor através das canções. Mas nessa noite nós queremos trazer alguns fundamentos da palavra de Deus sobre isso. E também compartilhar, aprender com algumas experiências, amém? Por isso eu quero convidar para bater um papo comigo, pastor Lucas da comunidade Rema. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do nosso irmão, que é de casa. Bora lá? Fica à vontade, fica à vontade aí. Pronto. Som, ei. Pronto. Nossa, que delícia esse sofá. Tá à vontade aí? Estou bem à vontade. Então tá bom. Então vamos começar os trabalhos dessa noite. Amém. Irmãos, para todos aqui, pelo menos acredito que a grande maioria já te conheça, né, Lucas? Amém. Você tem estado conosco aí, é de casa, você, sua família. E, bom, hoje a gente preparou esse tempo para falar um pouquinho sobre música, sobre adoração, né? Então, primeiro eu queria, se você pudesse apresentar aí brevemente, falar um pouquinho, né, do porquê você está aqui, no sentido, se você já trabalhou com música, como que é na sua igreja, até para os irmãos te conhecerem um pouquinho melhor. Amém. Né, então, sou o pastor Lucas, da comunidade Rema, e assim, até puxando um pouco, eu lembro do primeiro painel, todo mundo contando o início da igreja, assim, o início como veio para a igreja, alguns contando umas histórias assim, aí você falou assim, o meu não é tanto assim, porque eu já nasci na igreja. O meu parecido, eu nasci na igreja também, então eu não tenho um testemunho assim, que chame muita atenção. Eu cresci na igreja e nasci na igreja, e na época o meu pai, ele trabalhava, ele participava também do ministério de louvor da igreja que ele participava, e assim, o meu pai e minha mãe, né, nós somos em 4, e ficava 2 com, não tinha classinhas na época, né, ficava 2 com a minha mãe, e eu ficava com meu pai, né, e aí meu pai ele tocava bateria na época, e... Pastor Israel tocava bateria? Tocava bateria. Curiosidade da noite, gente. Imagina o pastor Israel ali na batera. Não, ele tocava bateria, né? Eu mando. Eu falei para ele aqui que eu vou falar um pouquinho dele. E então,
né? E ali eu cresci naquele ambiente, tinha alguns instrumentos em casa, né? Então eu vi assim, mas eu vou dizer algo para vocês, eu cresci nesse ambiente, mas o louvor nunca me chamou a atenção, nunca assim, tipo, falei, nossa, eu vou crescer, vou ser músico, vou Você seguir, nunca quis, assim, nunca quis, de infância, a princípio, se envolver com música? nunca quis me envolver com música, ouvia muito, né? Até por causa dos meus pais, ouvia muito louvores da época, mas nunca me chamou muita atenção. Não sei se era porque eu era uma coisa que ninguém acredita, mas eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha, então, para eu ir lá na frente, eu falei assim, meu Deus, não serve. E se alguém perguntasse para mim o que eu queria ser, era sentar na cadeira e ficar na cadeira cultuando. Era isso, não queria me envolver, né? Até um dia que eu tive um sonho, né? Faz tempo que eu não conto esse sonho, antigamente contava mais. Eu tive um sonho onde eu entrava numa igreja e nessa igreja ali tinha um instrumento e aquele instrumento me chamava, né? A pessoa, quer dizer, o líder do louvor daquela igreja falava, esse instrumento foi preparado para você. E eu falava para o líder, né? Eu falava assim, não, eu não sei tocar, eu só vim para visitar, né? Eu só quero ficar aqui no meu cantinho. E ele falou assim, não, mas esse instrumento ele foi preparado para você e então você pode subir e pegar ele. E eu continuava dizendo que eu não sabia, que eu não tal. Mas isso na infância ou você já estava na adolescência quando você teve esse sonho? Aí eu tinha meus 10 anos. 10 anos. 10 anos. Né? Porque aí que vai começar o despertar meu para a música, através desse sonho. E eu lembro que chegou um momento assim que eu já estava implorando, falei, para de me encher, eu quero ficar aqui na igreja, ou vou embora. Né? E o líder, teve uma hora que ele me chamou e me deu uma bronca, tipo, meio que gritando comigo, né? Até me assustei. E aí eu, com medo desse líder, que eu me assustei, que ele se transformou, eu fui pegar o instrumento. E aí eu falava para ele assim, para toda a banda ali, falava assim, mas eu não sei tocar, então eu vou acabar com com a sua música. Aí ele falou, fique em paz. E aí começou, ali ele fez toda a apresentação, vai começar o culto, e eu nervoso, e na hora eu peguei e toquei o instrumento. E ali, quando eu toquei o instrumento, por mais que eu nem fazia ideia do que eu estava fazendo, a música estava fluindo. A música saiu fluindo e tal. Terminou, eu cheguei para essa pessoa, falei assim, eu cheguei aqui, não faço a mínima ideia do que eu fiz lá. Eu não sabia tocar, não sabia, nem sei o que é música, e aqui parece que eu... E aí essa pessoa se revelou e falou assim, sabe por que você tocou? Porque, na verdade, não foi você que tocou, mas fui eu através de você. E aí ele falou, eu sou o Deus. E eu acordei. Rapaz. Eu acordei desesperado. E eu falei para o meu pai, preciso entender sobre música, preciso aprender, preciso fazer as coisas. E aí começa então a minha jornada na música, aí começa a minha jornada a entrar no Ministério de Louvor. O seu foi um pouquinho diferente de mim, assim, porque foi uma experiência pessoal, né? Sim. No meu caso foi mais assim, não ter muita opção. Porque, sei lá, meus pais, em vez de me dar um carrinho, me davam um violão. Né? Em vez de dar, né, colocar ali um filme, colocava um vídeo de louvor, né? Na verdade, semelhante, minha mãe foi envolvida com louvor, os meus tios já eram também participantes do louvor ali no casarão na época, né? Então, eu já percebo assim que, trazendo um contexto aqui, como que desde a infância essa questão da música e da adoração, ela pode ser incentivada dentro da igreja, porque no mundo ela já é incentivada, né? Nós vemos as nossas crianças, nós vemos os nossos adolescentes aprendendo tanto tipo de música, tanto tipo de mensagem, né? E a gente vê assim que, acredito, a nossa geração, essa questão de anos 90, início de anos 2000, foi uma geração privilegiada no sentido de ter pais, de ter uma igreja que investiu muito na formação das crianças, dos adolescentes. Então, talvez acho que no seu tempo também era assim, né? A criança já ia crescendo, e dentro da igreja, principalmente, já ia assim, você vai tocar violão, você vai tocar bateria, você vai ser da dança. Nós éramos assim muito envolvidos, muito.
Então, isso é um bom exemplo que nós podemos ainda replicar para as próximas gerações, né? Mas eu quero trazer um princípio aqui, só para a gente ter um ponto de partida, falando mais específico sobre música, né? Irmãos, em Salmos, no capítulo 40, no verso 3, diz algo assim poderoso que vai nos dar base para a gente conversar um pouquinho hoje. Salmos, capítulo 40, no verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Então, acho que para a gente ter uma base, para a gente começar a entrar mais no assunto aqui da prática, da música, da adoração, por que música, né? Por que no culto a gente trabalha com música? Por que existe isso? A gente vem na palavra de Deus e a gente vê que o próprio Deus colocou música dentro de nós, né? Verdade. Talvez semelhante ao seu sonho, né? Que eu toquei através de você. Mas a gente vê aqui biblicamente, irmãos, a palavra de Deus diz: e pôs um novo cântico na minha boca. Então a gente percebe que existe algo original da parte de Deus no que diz respeito à música, né? Sim. Então, quando a gente está aqui, a gente não faz música pela música, né? O que nós vivemos agora há poucos instantes não é simplesmente um preparar para a palavra de Deus, né? Não é simplesmente um preparar para os irmãos irem chegando na igreja, né? Com um som ambiente. Muito pelo contrário, a adoração ela já faz parte daquilo que nós estamos entregando para Deus, né? E aqui no texto ainda diz: Ele pôs um cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Então ele fala, da onde veio? Para quem é? Aqui é um hino ao nosso Deus. E a consequência disso, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, por que é importante a música na adoração? Ela vem de Deus, ela é para Deus, e através dela, muitos crerão em Deus. Amém, Né? glória a Então, é Deus. algo assim que nós precisamos ter esse entendimento pela palavra. Então, a gente até às vezes confunde, né? Que a adoração, ela está preparando a palavra. Na verdade, deveria ser até o inverso, né? Porque é a palavra, o entendimento da palavra, que nos prepara para a adoração. Sim. Né? Então, eu queria te perguntar, trazendo algo mais assim, da sua experiência, né? E você já falando que assim, a partir dos 10 anos de idade já foi entrando. E eu acredito que é uma ladeira, né? Porque depois que você entra nesse assunto, você aprende violão, precisou de um teclado, você vai aprender um teclado. Talvez tenha sido assim. Sim. Mas eu quero te perguntar, mais assim, você lembra alguma música, propriamente dito, que marcou você? Nesse período, uma música, eu sei que é difícil, mas uma música ou uma experiência. Dos refrão, mas não vou lembrar quem Vai estar era nesse que nível cantava, já? meu. Não, que nem eu falei, eu ali, né, quando eu comecei, nos meus 10 anos, ali, então, meus 10 anos, 95, 96, então, ali estava começando a pegar força o negócio de comunidades ainda, né? Perfeito. Tava vindo ainda, ali já tava como que é o nome dele? Eu sei que ali estava começando a surgir o movimento da Renascer, né? Tava começando a surgir os movimentos de comunidade, né? Então tinha alguns louvores até um pouquinho antes deles, ainda que eu gostava de curtir. Tem um que eu só lembro do refrão, que foi o primeiro que eu quis tirar, eu quis aprender, e nesse eu fui depois. Por um que cantava: não importa o que aconteça, sim, eu sei que tu és fiel. Então, ele assim, ele já era mais antigo, porque ele era daqueles caras solo, assim, né? Não era... Ele não, congregacional ainda. Ele não era congregacional. Então, eu falei, cara, esse louvor tocou muito comigo no momento ali. Foi uma das primeiras músicas? Uma das primeiras músicas eu tirei. Certo. Aí eu comecei, falei, eu quero tirar, peguei ali, eu comecei com o violão, e eu falei, eu quero tirar essa música. Eu não tinha as tecnologias que tem hoje, tipo de abaixar a cifra, né, na internet, não tinha YouTube ensinando. Não tinha, no Google, internet, então, internet ia ali para 95, né, só alguns privilegiados tinham esse acesso. Então, naquela época, se você queria tocar uma música,
você tinha que tirar mesmo, ficar ouvindo ela e tirar ela. Eu lembro que, aí avançando, né, a primeira vez que eu entrei no Ministério de Louvor, aí a pessoa falava assim, nós vamos tirar essa música, essa aqui, então vai ouvir. Então não tinha esse negócio, vamos abaixar para tirar na hora. Então era até assim, você tinha que ficar o dia todo ali tirando a nota, não estava assim, para chegar no ensaio e não fazer feio, né? Mas eu gostava muito nessa época. Aí nessa época era bem as comunidades surgindo, era muito rock'n'roll, dominava aqui o Brasil, né? Aquele O povo da Osana Music Osana importava. Music, que o pessoal hoje fala, não, hoje tem muita tradução, muita versão. Muita versão. Naquela época já tinha, né? Naquela época, nos anos 90, a Osana Music já dominava muito para cá. É que assim, naquela época, o pessoal pegava, não dava tão na cara que era versão. Cada um pegava e começava a colocar a sua cara, né? A Renascer mesmo, uma das músicas que estourou da Renascer, Ronquinol lá, aquele e Deus te devolve. Isso aqui é Ronquinol. Nem fala que o pastor Wagner subir aqui, fazer uma participação. Ronquinol isso daí. Ronquinol, então você vê que já era aquele. Então eu gostava de ouvir bastante essas músicas, né? E até por causa do meu pai, não só essas músicas, meu pai ele era daqueles assim, ouve esse daqui, aí ele colocava Vencedores por Cristo, Sim. que era mais antigaço ainda. Deixa eu te ajudar, né? Lucas, só para de repente até os irmãos também se encontrarem nessa linha do tempo. O que a gente percebe assim, até o início dos anos 80, então a gente está falando aqui até os anos 70 no caso, predominantemente as igrejas trabalhavam com as músicas mais tradicionais. Então a gente está falando aqui de inário, harpa cristã, cantor cristão. Era algo assim que realmente as igrejas também eram mais tradicionais. Então, nós estamos falando aqui de batista, presbiteriana, metodista, né? Que são igrejas mais históricas, né? Anos 80 e até o final dos anos 90, aí nós temos o movimento das comunidades. Que já aí surge Asaf Borba, Ademar de Campos, o Koinonia, né? E até o estilo da adoração, Lucas, já mudou um pouco. Porque a gente percebe mais nitidamente no movimento das comunidades que as canções elas já não eram mais singulares, mas elas eram no plural. Então a gente percebe ali já músicas trazendo, né? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, né? Foi nesse período também que surgiu Comunidade Nilópolis, né? Que, enfim, acredito aí foi tendo comunidade Sara a Nossa Terra, isso, exatamente. Comunidade Goiânia, nossa, foi... E músicas que já elas traduziam mais uma coletividade. Então, né, Ademar de Campos, né, queremos o teu nome engrandecer. Então, foi um mover aí até o final dos anos 90. Final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem já uma explosão, um avivamento em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, aí já muda também um pouco um contexto, mas aí a gente vê Diante do Trono, Heloísa Rosa, Cirilo, David Keelan, e ali também já mudou um pouco, porque já eram músicas mais de intimidade. Né? Com certeza você acompanhou, viveu o período ali, David Keelan, né? Músicas extremamente assim, que desmontavam o culto, né? Não tinha muita liturgia. Sim. Até o próprio Casa de Davi, que é desse período, mas não era de BH, mas músicas, com certeza você lembra. Quanto tempo tinha uma música deles? Nossa, eu lembro daquele CD, capa roxinha, que ele era triplo, né, o CD. Para começar, ele era triplo. Ele era triplo. O segundo CD só tinha 2 faixas, porque era 30 minutos cada música. Pois é. E ele ficava santo 30 minutos cantando santo. Então foi um mover assim de liberdade, de fluir. A igreja, né, foi aprendendo. Né? Foi um período que as danças entraram no culto, né? Assim, a liberdade de ritmos. Que nós cremos, bem, irmãos, que a arte vem de Deus, deve ser usada para Deus. Nós temos liberdade para isso. Sim. E, enfim, e dali para frente, então, houveram outros moveres, com outros tipos de música, mas a gente percebe que o mover da adoração, ele são ciclos, né? E a gente vai aprendendo e vai somando isso, né? Mas eu queria te perguntar assim, a respeito da importância da adoração na coletividade, né? Como que
como que foi para você, né, viver na adoração na igreja? Né? O que você percebe assim da importância no culto? Sim, até que nem você falou algo, uma transformação quando entrou da comunidade, porque antes, né, da Zaf Bourbon, antes que nós tínhamos João Alexandre, que era mais algo assim para se refletir. Se você pegar Contemplativo. Mais para refletir, ele tem uma música que eu gosto, que fala do Brasil, provavelmente ele está trazendo ali, na visão espiritual ali, do que Deus está dando para ele, do como está o país. Então você vê que era mais eu e ele, né? Eu assim, não era tão assim, vamos, queremos, né, e tal. E quando então entra a comunidade ali, e você vê que até algo assim, a igreja, nessas mudanças de ciclo, né, sempre teve no meio da igreja, sempre teve uma resistência. Né? Eu estava até estudando, até pedi ali a equipe da comunidade de Rema, eu falei, gente, vamos estudar um pouco a história, vamos estudar um pouco, vamos ouvir um pouco os antigos, como que era. E nós ouvimos muito sobre isso. Quando João Alexandre ele tenta trazer, ele e mais uns outros ali, né, Troade, né, e nessa época estou trazendo os nomes aí das antigas, né, e eles começam então, há uma resistência da igreja para receber o tipo de músicas que eles vêm. Quando a Demarge ele entra, a igreja já está mais aberta para novidade. Já está mais madura nesse sentido. Já está mais, né, porque antigamente, bateria, o pessoal fala aí, não era minha época, mas antigamente o pessoal fala que bateria, guitarra era um negócio do demônio na igreja, não tinha esse negócio, né? Hoje você vê que é até estranho você entrar numa igreja e não ter esses instrumentos hoje. E o que ajuda a música assim no meio da igreja? Eu falo pro pessoal, quando nós fala sobre adoração, eu falo assim que a adoração não é só música, mas a música, ela desperta, ela consegue fazer na pessoa despertar todas as afeições dela num só momento. Porque assim, eu falo que Deus ele nos deu afeições, e até no meio acadêmico as pessoas chamam de afeições religiosas. Todos nós temos afeições religiosas. Você chora na presença de Deus, você ri na presença de Deus, você grita na presença de Deus, você pula, tudo isso é afeição. Né? E qual é o momento que você consegue fazer tudo isso, que desperta em você todas as suas afeições em um só instante? É através da música. A palavra, ela consegue despertar algumas afeições em nós, mas ela não é assim, não é tão forte como naquele momento da adoração. A gente pode perceber, assim, até às vezes no culto, né? Sim. Você vê no culto no domingo, daí durante a semana, o irmão ele lembra a música do louvor, mas muitas vezes ele não lembra o que foi falado. Não lembra o que foi falado. E não é dificuldade, né? Não é trazendo nenhum julgamento, é que a música em si, ela é um facilitador. Né? É um meio, né? Um meio de expressão, um meio de comunicar uma mensagem, só que é mais fácil mesmo, né? Porque é o que você falou, se a gente trabalha com acordes menores, né? A tendência já é trazer o quê? Uma tristeza, uma introspecção. Se nós trabalhamos com acordes maiores, a gente percebe que cria um ambiente de alegria, de ânimo, né? Sim, e a música ela tem esse poder. Assim, quando nós falamos música, eu vou falar algo aqui, esse poder de despertar essas afeições em nós, não só as músicas feitas para Deus, até o perigo de você, dependendo da música que você ouve, e eu vou colocar até músicas cristãs também, tem umas músicas aí que ultimamente o pessoal escreve umas coisas aí meio estranhas, mas ela tem esse poder de despertar essas afeições, né? Você vê hoje muitos cientistas, né, ele fala assim, você quer começar o dia bem? Então ele fala assim, quando você acordar, coloca uma música que te leve para cima, porque ele fala que nisso, dependendo de como você vai acordar e como você vai, a música ela vai te dar aquele negócio para o seu dia. Então, se você chegar de manhã e colocar aquelas músicas de fossa, né, que tudo que você está ruim, que tudo não vai dar certo, tudo vai dar errado, provavelmente você vai andar o dia inteiro na fossa, para você ver o poder que a música tem. Então, ela é uma arma assim que Deus nos deu, por mais que o mundo copie, né, mas Deus nos deu. E ela desperta, e até que você falou, a pessoa ela lembra por quê? Porque naquele momento de 40 minutos, todos os sentimentos dela, todas as afeições dela despertou naquele momento, e que é algo que ela vai segurar para ela.
né? E até porque, assim, a palavra, o pessoal fala assim, a palavra, o momento da oferta é adoração. Eu falo, o momento da oferta, muitas vezes Jesus vai falar, é adoração. O momento da palavra, nós podemos dizer, também é um momento de adoração, mas elas não vai despertar tantas afeições que nem no momento da música ela vai trazer. E que nem você falou, jogou uma nota, depois jogou uma nota menor, você já começa a escorrer uma lágrima, né? Você já começa, tipo, dependendo ali da passagem que a música faz ali, de notas ali, você já começa a sentir algo assim, né? E por isso que eu falo assim, é errado? Algumas pessoas falam assim, mas é emoção. Mas a emoção quem te deu? Ela faz parte. Faz parte, quem nos deu foi Deus, Sim. Então tem que fazer parte. Então você tem vontade de gritar, na hora do louvor, tem hora que eu tenho vontade de gritar, tem hora que eu tenho vontade só de chorar, tem hora que eu tenho vontade de pular, e você vai lembrar, hoje eu vejo muito pouco isso, mas eu lembro ali no 99, 2000 ali, eu lembro que eram os louvores de comunidade, era mais atrativo a dança, né? Até o Ademar de Campos, aquele que tem sede de busca, que vinha com uns ritmos assim, que, nossa, vamos dançar. E eu O próprio lembro, reggae. sim, né? E eu lembro dessa época que os jovens já saíam do lugar, vinha para frente e começava a dançar. Eu sou bem marcado nessa época por causa disso. Falei, cara, eu lembro do pessoal dando uns passinhos, vindo para frente, dando uns passinhos. Hoje você toca uma música agitada, para a igreja vir falar, dá uma salva de palmas, aí vamos no ritmo, é uma dificuldade, né? Mas eu lembro que até por causa daquelas músicas dançantes que a comunidade, né, começa a trazer, nos leva a igreja a dançar. E alguns concordavam, outros não, mas eu creio assim, era uma afeição, que eu quero movimentar meu corpo, né? E aí você vinha, você dançava, né? Eu lembro muito disso. Sim. Trazendo um pouco, fazendo uma leitura, né, irmãos, de todo o tempo que a adoração tem passado, principalmente no contexto do Brasil, você fez um comentário interessante. Naquele tempo não podia nem bateria, nem guitarra. Então, a adoração ela era muito resumida. Hoje, nós talvez somos para um outro extremo, aonde a adoração, nós temos bateria, nós temos guitarra, nós temos dança, nós temos luz, nós temos projetor, nós temos tantas coisas, e aí nós corremos o risco de achar que a adoração depende de todas essas coisas. Sim, Então, né, se nós acendermos as luzes, fazer que nem hoje, apenas um violão, não tem ambiente para adorar o Senhor. Não tem ambiente, né? Então, nós precisamos, como igreja, ter sempre a essência, ter sempre assim, o centro é Jesus, é a palavra de Deus, né? Com luz ou sem luz, com bateria ou sem bateria. Pode ser que daqui para frente vão surgir outras coisas, mas a adoração ela não é pautada em ferramentas, ela não é pautada em métodos. A adoração ela é fruto da gratidão que nós temos para Deus. Verdade. Né? Totalmente. Então, nós precisamos, como igreja, ter essa maturidade. Porque muitas vezes eu falo isso, irmãos, porque às vezes eu vou visitar algumas igrejas para a gente aprender. Né? A gente vai num seminário e a gente fica tão extasiado com estruturas, com tantas coisas. E tem o seu lugar. Cada igreja vai investir o melhor, com a sua proporção, é claro. Mas a adoração não depende disso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e, claro, fazer o melhor para Deus. Toda a igreja vai trazer esse investimento, ter esse cuidado, mas a adoração é o coração da pessoa, né? A gente pode ter, talvez, né, a melhor estrutura da melhor casa de shows do Brasil. Se o nosso coração não tiver a revelação, né, da pessoa de Jesus, do que Jesus é para nós, não teve sentido. Vai ser como a música que o mundo traz. Ela traz ali um entretenimento, né? A gente tem ali uma contemplação daquilo, mas passou dali, a pessoa não foi transformada, né? E eu me lembro assim de canções que marcava a nossa vida. Eu não estou aqui endeusando canção, tá, gente? Mas eu estou falando assim que existem encontros, né, que a gente tem com Deus que é até interessante, se você lembrar da música, ou quando você ouve aquela música, você lembra talvez aquela dor que você estava sentindo, você lembra aquela dificuldade, ou você lembra daquela euforia que você viveu, né? Sim. Então, assim, são experiências, eu me lembro, eu fiquei muitos anos apenas no instrumento, tocando bateria. Eu me lembro que nós tínhamos muitas vigílias,
De repente o pastor Wagner sacava o violão e cantava uma música que era do Ronquenoli, eu acho que é pelo menos tem uma versão dele, que era aquela música, né? Vejo o Senhor. Ah, é Vejo Ronquenoli, é. o Esse louvor até Senhor. hoje Cara, faz eu chorar. desmonta a gente, Sim. né? Então são músicas assim que têm o seu lugar, né, na nossa história com Deus, né? E é diferente a adoração em casa, a adoração na coletividade. Mas você já teve alguma experiência assim que te marcou adorando com a igreja que você falou, meu, isso aqui foi diferente? Teve alguma nesse tempo? Sim, né? Tive muita. Claro que maioria assim, marcante. Eu lembro na comunidade Casarão, eu era de lá ainda, e eles cantou uma música da Bíblica da Paz. E eu lembro que chegou num refrão, né, onde eu não vou lembrar a música, que como cantar, mas ela falava de entrega. Eu entrego tudo que sou, entrego tudo que tenho e eu lembro que na hora que eu comecei a cantar isso aí, eu entrego tudo ali, eu fui tomado ali por um sentimento onde eu só queria chorar, entendeu? E ali quando eu falei assim, eu tive esse sonho, comecei falando sobre o sonho, e aí eu lembro desse momento onde eu falava, eu entrego tudo que sou, entrego os meus sonhos, né? E eu lembro que era até a Lilian que estava cantando, por isso eu lembro bem, era até a Lilian que estava cantando, ainda não tinha estourado ainda não tinha estourado a Lagoinha, né? Na época o Casarão estava cantando muito Bíblica da Paz, e eles cantaram essa música, que ela começa, tudo que sou, tudo, ofereço minha vida. Nossa, eu peguei, comecei e falei, ofereço. E aí eu lembro que eu fui tomado ali, e naquele momento, então, eu senti o Senhor falando, então, você oferece mesmo? Aí eu falei, ofereço, né? Ele falou, você vai se colocar em cima da sua vergonha? Porque, mesmo que eu tive o sonho, ainda a vergonha, ainda para eu participar de qualquer ministério, era algo ainda que eu tinha muita dificuldade. E ali eu já estava nos meus 13, 14 anos. E aí eu falei, ofereço, e ali eu comecei a chorar, eu falei, ofereço minha vida, Senhor, faz o que você quiser, porque eu sou totalmente seu, né? E logo começou, ali ele falando, eu orando isso, começou logo a vir a vida de Paulo na minha cabeça, ali num culto rolando, começou logo a vir a vida de Paulo, Deus falando, você acha que ele não teve uma entrega para viver o que ele viveu? Total, né? Você acha que eles não teve as dificuldades? E eu falei assim, Senhor, esse negócio da vergonha, eu lembro que Deus ali começou a tratar comigo, e aí passou o dia, e eu ainda pela música ofereço, né? Eu tenho essa música até hoje na minha igreja, ainda gosto de trazer ela para nós tocar ela, porque me marcou muito. E eu falei para o meu pai, eu só cheguei para o meu pai e falei assim, meu pai ele tinha acabado de perder o emprego, um violão na época não era barato, e eu falei, o Senhor falou que você tem que comprar um violão para mim. Ele olhou assim, o Senhor falou, falou, você tem que comprar um violão. Aí ele trouxe e falou para mim, ele se abriu comigo e falou, não filho, eu não tenho condição. E aí eu já virei para Deus e falei, você me faz eu chorar na igreja, tudo aquilo, e você me faz eu tudo aquilo. Eu falei, o primeiro obstáculo, pronto, já parei. Né? Nós não temos condição de comprar um violão. E eu lembro que no dia seguinte, um tio, que eu nem tinha muito intimidade, tipo, era só de oi, tio, tchau, tio. Ele chegou do serviço dele, mas ele chegou com um case. Que eu olhei aquele case, eu falei, não, você está de brincadeira. Aí eu querendo e o cara o cara chegou com um case, falei, só para jogar na minha cara e tal, eu precisando. E aí ele falou, meu tio nem era tão religioso, ele falou, passei, não sei porquê, eu senti de comprar esse violão, e eu senti, dá para o Lucas. E aí ele deu para mim. E aí eu falei, agora eu vou aprender. Aí meu pai falou que não tinha dinheiro, se não tem dinheiro para comprar violão, piorou para dar aula, né? E aí uma outra pessoa, não sei como, falou assim, eu senti de dar aula para você. Começou a me dar aula.
o que eu achei engraçado, que depois dessa música, tudo foi acontecendo sem eu fazer. Eu só falei para o meu pai, eu quero um violão. Aí aparece um cara e fala assim, olha, eu vou, vai me dar o violão, aí vem o outro e fala assim, eu vou te ensinar, e aí o bônus, eu não sei se o pastor vai lembrar disso, o pastor me chega depois de um mês que eu ganhei o instrumento, quer dizer, eu nem estava lá, estava só arranhando. O pastor falou assim, ó, vou começar a treinar você para o ministério de louvor. Eu nunca nem tinha conversado com o pastor Wagner. O pastor Wagner, na época, não sei se era líder do louvor na época. Ele falou, vou começar a preparar você para o ministério de louvor. E aí começa a minha jornada na música. Mas antes disso foi um tratar de Deus, algumas músicas que até hoje ainda toca em mim. Por exemplo, essa música, né, da Bíblica da Paz, até hoje toca, eu gosto de ouvir. Quando eu estou assim, eu quero ficar sozinho com o Senhor, eu coloco ela, né, e choro na presença do Senhor. Quando ele falou Casa de Davi, para mim, né, na época assim, para devocional, para mim o Casa de Davi ainda é uns assim que é só para eu chegar lá e ficar chorando. É. Eu vejo assim, até fazendo uma leitura assim um pouco da tua história, também a importância do discipulado na adoração. No sentido assim, de ter pessoas que invistam, né? Que invistam nos seus filhos, que invistam nos adolescentes, que invistam, né, enfim, na geração que está crescendo na igreja. Eu me lembro também, no casarão, uma vez, o baterista, um dos bateristas que haviam lá, eu era criança, ele me deu uma baqueta. Falou, um dia você vai tocar bateria. E aquilo, gente, talvez, né, hoje, né, a gente fica maduro com coisas que não precisa. Porque uma criança, quando ela recebe aquilo, quando ela vê um adulto, ela vê um jovem tocando, cara, aquilo queima no coração dela, né? E nós precisamos trazer esse tipo de exemplo para a nossa realidade, resgatar isso. Porque o mundo expõe muitas outras coisas. O mundo expõe muitos outros artistas, enfim, tantas outras opções, né? Mas quando chega alguém e dá oportunidade, né? Eu, quando fui colocado a primeira vez atrás de um instrumento, nem tamanho eu tenho hoje, imagina naquela época, né? Para estar tocando um instrumento ali. Mas a gente percebe assim que Deus é o maior interessado em capacitar os adoradores, em ter adoradores. Não, eu estou falando aqui da parte técnica, irmãos, mas isso a gente pode passar para qualquer área, né? Sim. Quando você tem algo que é para a glória de Deus, Deus ele abre caminhos, Deus capacita, Deus dá recursos. Quando é de Deus, é da vontade de Deus, Deus sustenta, Deus te coloca e Deus te mantém ali, né? Sim. É diferente quando você se coloca no lugar que não era para você estar, né? Então a gente precisa ter esse ouvido atento, né? E compartilhando uma experiência que eu tive de adoração, irmãos, é engraçado que às vezes a gente paga uns micos, né? Só quem está no púlpito a gente é de lei. Mas eu me lembro de um mover num acampamento tão grande de adoração, né? E eu era baterista, tocando bateria, e de repente um irmão que estava, né, parte da banda, cai ali, né, larga o instrumento e vai adorar a Deus. E foi derrubando um por um, até que só ficou eu e a bateria. E foi uma experiência muito forte, porque, irmãos, não é muito confortável você ficar ouvindo bateria por muito tempo, só a bateria, né? Mas havia um mover naquele acampamento, uma experiência que me marcou de adoração. Que mesmo com os tambores da bateria, não tinha muita coisa acontecendo. Os músicos, cada um foi me deixando, fui ficando para trás. Né? Ou eu tinha o coração muito duro e fiquei ali, né? Não sei. Mas, enquanto aquele mover acontecia, é o que a música diz, né? A música ia esmorecendo. Foi um músico caindo, outro músico, enfim. Mas foi o que me marcou. De como que a música, na coletividade, né? Com a igreja, como ela é viva, né? Por isso que no momento da adoração, eu lidero a adoração ainda hoje, acho que lá na comunidade Rema você também? Não estou mais não. Não? Eu faço parte, mas eu não estou mais liderando não. Certo, aposentou aí. Mas liderei por muitos anos. Então você vai saber bem do que eu estou falando. Eu lidero a adoração e eu quero estar sensível ao que Deus está fazendo, né? Porque o período de adoração, a igreja que está aqui presente, está nos acompanhando também sabe, tem hora que a música vai lá em cima e tudo, né? Uhum. E tem momentos que a gente percebe que é o próprio Deus nos conduzindo a um momento de rendição.
Há um momento que a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa nem de música, né? É engraçado que até o silêncio muitas vezes é adoração. Adoração. Simplesmente prostrado na presença do Senhor, né? Às vezes em casa a gente tende, né, a querer ter uma performance, né? Ah, eu vou orar, né? Dar a paz do Senhor para Deus, ter aquela, né? Aquela postura toda, quando na verdade muitas vezes você está ali no secreto com Deus e no silêncio Deus fala, né? Sim. Com a gente. Mas eu queria te perguntar, Lucas, como que você definiria adoração? Né, assim, nós temos algumas bases, mas para você, assim, olha, eu resumiria adoração, para mim é isso. Eu resumiria a adoração, né? Eu dou exemplo assim, quando você vai visitar um casal de amigos que acabaram de ter um bebê ali, você olha para o bebê ali e você fala, nossa, que coisa mais linda. Isso é uma adoração. Simples, mas é uma adoração. Nós achamos que adoração, que nem você começou falando, achamos que adoração é música, ou toda a arte que a igreja agora, toda a estrutura, para ter uma adoração, precisa de toda a estrutura que a igreja tem para ter uma adoração. Não, a adoração, ela se vê no momento que você traz a sua mente, que Deus se faz presente, ali começa uma adoração. É você saber que o seu amigo, o seu amado está ali, e você ter esse sentimento que ele é o seu amado, aqui começa a sua adoração. Ali, porque você vê que em vários momentos, você vê uma das adorações, quando Abraão chama ali o servo dele, fala para ele assim, ó, vai lá, pega uma mulher para o meu filho, e aí ele faz uma oração de como ele quer aquela mulher, e de repente aparece, e ali convidam ele para jantar, ali no meio da janta dele, ele solta uma palavra, bendito é o Senhor, Deus de Abraão, por ter respondido a minha oração. Ele quer dizer, ele só agradeceu e reconheceu quem é Deus por ter feito as coisas. Não fez canção, não tinha uma baita estrutura. Imagino que as pessoas devem ter estalado os olhos, porque ele estava no meio de uma conversa, e do nada ele só soltou, bendito é o Senhor. Por quê? Porque você me trouxe até aqui. Ali a Bíblia, ela diz, a adoração daquele servo. Você vê em vários momentos onde a Bíblia vai falar que o servo adorou, uma vez eu procurando, Senhor, o que é adoração? Eu achando que a adoração tinha que ser algo fascinante, algo assim, por exemplo, se você vai para Davi, então você vai pensar que você tem que pegar uma corda e começar e tal, mas se você for ver outros que não tinham o mesmo dom que Davi tinha, num simples ato de ele dizer, agradecer, Deus, muito obrigado por você ter abençoado o meu dia, muito obrigado por você ter me levado até o Rafael, por esse simples ato, né, não despertou em nós nenhuma afeição, você não vai derramar uma lágrima por falar, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui com o Rafael, olhando para aqui ninguém chorou, né? Mas ela é uma adoração. A questão é que nós colocamos a adoração junto com as afeições. Eu vou voltar até a parte das afeições, porque achamos que tem que ter aquela explosão de emoção. Você acha que tem que ter umas lágrimas escorrendo. Você acha que tem que ter alguma coisa a mais. Se você estiver lavando louça e falar, Senhor Deus, eu te agradeço por isso, não aconteceu nada. Você em si, você fala, não foi uma adoração. Mas deixa eu dizer para você, foi uma adoração. É por isso que até eu falo que na oferta não tem momentos de explosões, as suas emoções não explodem ali, mas ali é uma adoração ao Senhor. Sim. Talvez até o título que nós colocamos hoje, por isso que eu coloquei música e adoração. Porque muitas vezes a gente pensa que a adoração é música. E não, a música é uma ferramenta. A música, ela é um caminho, é uma forma, né? Mas por isso que eu fiz questão, e tanto que aqui na igreja, eu nunca me refiro também a ministério de louvor. Eu sempre falo, eu sou líder do ministério de música. Porque tanto louvor quanto adoração pode e deve estar presente em tudo o que nós fazemos, né? Sim. Não se limita à música. Então, quando a gente fala assim, ministério de louvor, então, a gente não está aqui criticando, não é isso, porque é mais uma cultura, né? Mas se for ver, ministério de louvor, né? O que é? Pregar,
você está louvando a Deus quando você prega. Quando você serve o seu irmão, você está louvando a Deus. Né? Quando você ajuda com uma cesta básica um necessitado, você está louvando a Deus. Então a gente, né, tem que é importante nós trazermos esses fundamentos, né? Então por isso que eu falo, é ministério de música. Porque louvor, quem trabalha com música está louvando a Deus, quem trabalha com teatro está louvando a Deus, quem trabalha com as crianças está louvando a Deus. Quem está trabalhando com essas luzes aqui e ali atrás está louvando a Deus de uma certa forma. Eu também falo que quando estão trazendo Deus à sua memória, assim como Deus ele fala para Josué, na hora que ele vai começar a caminhada, ele fala, sempre traz eu à sua memória. Ali ele está, então, adorando ao Senhor. Independente, né, se é com instrumentos, você vai ver Pedro adorando ao Senhor, vários momentos da vida dele, e ali não mostra que no momento ele começa a cantar canções. Ali ele fala que ele simplesmente, em algum momento, ele sente, ele fala, entrei em êxtase e comecei a glorificar a Deus, com palavras, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como, né, eu vejo assim, a parte de adoração, um relacionamento, né, você tem um relacionamento com Ele, por isso que eu falei, você olha para a criança, você elogia aquela criança, fala, nossa, que criança linda, é uma certa forma de adoração, né, mas você vê na divindade do Senhor, e você então quer ter um relacionamento com Ele. Senhor, estou aqui, né, eu quero... Porque você vê que Jesus, no momento, quando Ele ensina o Pai Nosso, Ele fala assim, santificado seja o vosso nome. Jesus, Ele não precisa que o nome dele seja... Deus não precisa que o nome dele seja santificado. Porque, então, Jesus, Ele ensina que o nome dele é santificado aqui através das nossas vidas. Como você falou, eu adoro ao Senhor abençoando aquela pessoa que está ao meu lado. Quando Jesus ele fala, santificado seja o teu nome, Jesus ele está falando, ó, vocês que estão orando isso, vocês têm uma responsabilidade de abençoar a vida dos outros e através da sua vida o Senhor ser adorado. Não por causa que você cantou e escreveu uma canção linda, né? Como eu falei, a música ela tem um grande poder, você começou falando Salmos e eu termino falando de Apocalipse, que um spoiler do céu fala que os santos vão se reunir e vai cantar a canção de Moisés. Quer dizer, Deus já está dizendo que nós vai ter um momento do louvor com música lá no céu, cantando uma canção que já foi escrita aqui na terra, né? Poderia, tipo, uns anjos escrever uma canção. Não, vai pegar Moisés, nós vamos cantar essa música. Então, mas a adoração é muito mais profundo. Quando o ministro, ele fala, né, aplauda ao Senhor, é uma adoração. E isso é reconhecido até na Bíblia, né? Quando você levanta as suas mãos, a Bíblia também reconhece que ao levantar das suas mãos é uma certa tipo de adoração. E ainda, uma coisa que eu falo assim, dependendo da posição, ainda é uma certa... Por exemplo, que você pode levantar a mão assim, ele fala que a Bíblia ela nos mostra que isso é uma adoração de redenção. E você levanta as mãos assim, essa é uma adoração de poder. Né? Quando o povo fazia assim, o povo estava se rendendo. Senhor, nós dependemos de Ti totalmente. Quando o povo fazia assim, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Então, vem e faça. Então, era o seu corpo, ele foi feito para adorar ao Senhor. Então, seja com as mãos, seja lavando louça. Perguntaram para mim, lavando louça, você pode louvar o Senhor? Você pode adorar o Senhor? Vixe, meu querido. Paulo vai dizer em Romanos 12, que tudo que nós formos fazer, faça para adoração ao Senhor. Quer dizer, tudo. É lavando louça, você está glorificando ao Senhor. Você fazendo ali, mexendo no seu computador, você está glorificando ao Senhor. Aonde você estiver, ali na escola, o que você estiver fazendo, você está adorando ao Senhor. Então, a adoração vai muito mais do que música. A música tem para mim, a música ela tem um poder muito grande, né, que eu falo, a música ela tem um poder assim para despertar todas as nossas afeições num só momento. Pode ver que muitas coisas, quando marcaram a nossa vida, sempre nós vamos lembrar da música. Você passou por encontro, provavelmente você lembra das músicas do encontro. Eu também, eu lembro das minhas. Né? Então, a música tem um poder muito grande nas nossas vidas. Até lembramos de tempos das nossas vidas. Todo mundo vai lembrar dos tempos das nossas vidas, vai lembrar das músicas que tocava naquela época. Ela tem um grande poder, mas a adoração vai muito mais. Eu falo que a adoração é relacionamento.
com o seu Pai. Amém? Amém. Irmãos, eu sei que passou rápido, né? A gente poderia falar aqui muito mais Sim. sobre louvor, sobre adoração, mas eu queria deixar os irmãos incentivados com esse gosto assim de quero experimentar isso. Talvez até experimente, mas a gente não observa. A gente faz no automático. A gente chega no domingo já cantando, mas às vezes a gente está no automático, né? Então eu queria deixar assim esse compromisso com os irmãos, né? De tanto na sua igreja, que talvez estejam nos acompanhando também, e os nossos irmãos aqui, a estarem presentes no culto, mas trazendo essa bagagem de entendimento, de fundamento, né? Do que a adoração traz, da importância da música, né? E para finalizar, Lucas, eu queria uma ajuda sua, se você podia indicar o que você está ouvindo hoje. Que, cara, isso aqui pode ser coisa antiga, não tem problema. Aí você pode falar assim, ó, cara, isso aqui é o que está tocando no meu coração hoje, que eu queria indicar para os irmãos. Assim, até com a banda, nós estávamos conversando com a banda, teve um dia lá que nós sentamos, né? E nós começamos a perguntar o que cada um estava fazendo, cada um estava ouvindo, na verdade, né? Porque hoje está muito esse negócio do worship, né? E até assim, algo que, eu sei que terminamos, mas algo assim que eu sempre tenho batido bastante assim no meio da minha igreja ali, sobre a parte da arte, que entrou uma frase no meio da igreja, que assim, se é de coração para Deus, está valendo. Então a pessoa vai e faz de qualquer jeito, mas ela joga para mim assim, mas foi para Deus. E eu penso assim, que nem na parte da música, na arte, o mundo, ele não vai acertar a sua música de qualquer jeito. Se você não trabalhar bem a música, eles não vão aceitar. Se o mundo, então, você vai dar o melhor para fazer uma música com as melhores notas, com as melhores melodias, com as melhores letras, para eles aceitar, eu penso assim, por que para Deus eu vou falar essa desculpa que eu tenho que dar de qualquer jeito? Então aí nós começando ali com a banda, nós começamos a falar, vamos dar o melhor. E aí um dia nós sentamos ali e falamos, o que cada um está ouvindo? Né? Perguntando ali para ver qual que é as raízes, porque às vezes é assim, eu e você temos uma mentalidade, que nós temos uma bagagem, e nós achamos que eles também têm, e muitos ali são novinhos, pegou agora só a época do worship, e não que eu sou contra, né? Nós toca bastante, né? Mas assim, até quando nós vamos fazer algumas coisas, música, tenho até desafiado alguns, pegar um worship e falar assim, vamos fazer algo diferente. E aí nós sentamos, eu comecei a falar, falei, ó, voltei a ouvir Ademar de Campos, voltei a ouvir a Bíblia da Paz, eu gosto muito dos primeiros CDs da Exaltar e não sei das quantas. Oi? Rio da Unção, o CD Rio da Unção, esse CD, irmãos, eu coloco esse CD, eu vou ele todinho chorando. Né? Então, assim, Bíblia da Paz, esses daí eu curto bastante. Casa de Davi, os primeiros CD lá, Casa de Davi, lá, o Resgatai a Noiva, né? Que Davi é um monte de noiva, né, mãe? Resgatar a Noiva é aquele que eu não lembro o nome, que é um CD roxinho. É o coração da noiva. O coração da noiva. Falei, tem noiva pra caramba. Né? Então, esses aí. Se você puder também um pouquinho mais antigo, eu também voltei a ouvir Vencedores por Cristo. Aí que a minha esposa. Minha esposa curte Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Meu sogro. Isso Porque aí. assim, eu gosto. Aí você vai falar assim, nossa, mas as batidas e tal. Mas vai pegar a essência da letra, do como eles trabalham ali. E para mim, assim, eu vi eles contando a história, Vencedores por Cristo, abriu muitas portas. Dali sai João Alexandre, ali vai sair um monte de gente ali, né, de Vencedores por Cristo. Então, os três aqui, Vencedores por Cristo, Bíblia da Paz e Casa de Davi. Então, irmãos, temos uma boa indicação aí, né, para que vocês possam talvez conhecer, talvez se alguém não conhece. Mas assim, irmãos, também reforçando, falando um pouquinho das músicas mais atuais, é claro que o mover de Deus vai levantando pessoas com jeitos diferentes, com formas diferentes, né? E simplicidade não significa ser simplista, né? Então, hoje nós até trabalhamos às vezes com músicas mais simples do ponto de vista técnico, enfim, mas que traduzem a mensagem, que traduzem o que Deus quer falar. Então, cabe também da responsabilidade individual de cada um, de saber o que eu estou cantando, né? De saber assim, isso realmente, né, é bíblico, né? São canções
cristocêntricas, que está colocando Jesus no centro. Isso, né? Então, se você fez a sua indicação, eu vou fazer a minha agora. Irmãos, ouçam canções cristocêntricas, que falem de quem Jesus é, do que Jesus fez, do que Ele fará, sabe? Que nós tenhamos esse coração, porque também viemos de um tempo de músicas muito antropocêntricas, que é o homem no centro. Então é aquilo que Deus pode fazer por mim, é aquilo, né, que é a promessa que eu tenho, é a vontade que eu tenho. E, irmãos, tudo isso faz parte, mas acredite em mim, uma adoração cristocêntrica vai ativar áreas na vida de vocês, assim, que realmente vão trazer marcos, encontros com Deus mesmo, né? Então, mas é uma responsabilidade individual. Na coletividade, aí cada igreja tem ali a sua liderança, que vai ter essa responsabilidade. Sim. Amém, irmãos? Quero orar por vocês. Pastor Lucas, obrigado. A gente ficaria aqui, né, muito mais tempo falando sobre isso. A gente pode fazer uma parte 2, né, pastor? A gente pode aí estender, mas eu queria agradecer você, abençoar a tua igreja, o teu ministério, e queria orar com os irmãos também que estão nos acompanhando em casa. Amém? Amém, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, nós, como estudamos aqui, né, porque isso aqui foi realmente um estudo. Pai, como nós falamos aqui, nós queremos te dar louvor nessa noite. Nós queremos te prestar adoração, te prestar culto. Senhor, quando nós saímos da nossa casa e nós nos dirigimos até a igreja, ou quando nós paramos ali em casa e separamos esse tempo para sermos ministrados, Senhor, isso é adoração, isso é louvor, isso é dedicação ao Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, diante de tudo que ouvimos e falamos, Senhor, eu peço, Pai, traga-nos como igreja revelação da importância da adoração, ó Pai, da importância da prática do louvor e, mais específico, Pai, utilizando a música como ferramenta. Como diz a sua palavra, o Senhor pôs em nós um novo cântico. A sua palavra, ela se renova cada dia sobre a nossa vida. Por isso, canções, Pai, que são talvez tão antigas, elas, Pai, fazem a diferença até hoje, porque são a palavra do Senhor sendo cantada, sendo ministrada. Por isso, Pai, são canções que trazem consigo o poder da sua palavra. Por isso, Deus, nós te agradecemos como igreja, Pai, porque temos tido essa revelação. Que privilégio, Senhor, termos os nossos ouvidos, os nossos olhos abertos para essa verdade. E, Pai, eu quero que esse fogo, Pai, eu quero que esse anseio seja, Pai, multiplicado na vida dos meus irmãos. Que eles não vejam a hora de estar na sua casa e colocar uma adoração e poder ali, Pai, contemplar o Senhor, Pai, se desintoxicar, Pai, desse tempo do mundo, dessas má notícias do mundo e começar a cantar as verdades do Evangelho. As verdades que o Senhor tem para nós, ó Pai. Como igreja, nós abençoamos a vida de cada um. Que cada um seja, Pai, abençoado, alcançado pelo favor do Senhor. E nós, como igreja, Pai, também abençoamos a vida do pastor Lucas, o seu casamento, o seu ministério. Que ele continue sendo bênção ali naquele lugar. Que conte conosco como igreja, porque somos uma única família, pertencemos a um único reino. Pai, obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo também, que Deus abençoe vocês. Domingo estaremos aqui juntos para mais um culto. Que Deus abençoe.